Tem um barulho específico que só existe de madrugada, quando o mundo desiste de fingir que tá funcionando e você fica sozinho com a claridade azulada da tela. É aquela hora em que a gente procura qualquer coisa para preencher o buraco, só para não ter que ouvir o próprio pensamento, e quando na parede do quarto você apaga a luz do quarto, deita de lado, o colchão afunda do mesmo jeito de todas as noites, e o único brilho no ambiente inteiro é aquele retângulo gelado iluminando a ponta do seu nariz. A gente faz isso quase como um ritual automático, como quem tranca a porta ou escova os dentes, mas tem um momento exato, ali pelos 20 minutos de tela, em que a respiração muda. O quarto tá completamente silencioso, exceto pelo chiado abafado do fone de ouvido Bluetooth que já tá começando a machucar a cartilagem da orelha. E aí vem aquela pergunta muda que você nunca digita na barra de pesquisa do Google, mas que fica rodando no teto branco do quarto. Será que todo mundo passa a madrugada inteira buscando alguma coisa que nem sabe direito o que é, ou só eu tô perdendo o fio da meada? Antes de abrir qualquer aplicativo, você já sabe o que vai encontrar. É sempre a mesma sequência. O feed que atualiza sozinho. O vídeo de 5 minutos sobre um assunto totalmente inútil que você vai esquecer amanhã de manhã. O story de alguém que tá numa festa que você recusou ir porque preferia ficar em paz. E nessa hora, enquanto o polegar desliza para cima no movimento mecânico, surge a segunda dúvida, aquela que dá um aperto esquisito no peito. Será que eu tô só descansando ou eu tô fugindo ativamente de mim mesmo? A gente entra no estado que parece muito com o que o filme O Show de Truman retrata tão bem. No clássico com Jim Carrey, o personagem vive numa cidade inteira construída para ser um programa de TV, cercado de atores, paredes falsas e um sol que liga e desliga no interruptor, sem saber que o mundo dele é uma grande ilusão fabricada para o entretenimento dos outros. Só que na nossa versão moderna e caseira, a gente faz o papel do espectador e do Truman ao mesmo tempo. A gente se tranca voluntariamente dentro de uma redoma infinita de estímulos, onde o algoritmo funciona como aquele sol artificial, programado para garantir que você nunca precise encarar o teto escuro em absoluto silêncio. A gente prefere a luz azul da tela, porque o breu do quarto obriga a gente a pensar nas coisas que a gente empurrou para debaixo do tapete o dia inteiro. E é engraçado, ou trágico, reparar em como o corpo reage a isso. O pescoço vai entortando numa curva esquisita, o braço começa a formigar porque o sangue parou de circular, o celular escorrega da mão e bate bem em cima dos seus dentes ou na ponta do nariz no bote rápido, e mesmo com a dorzinha aguda, a primeira reação não é fechar os olhos e dormir. A primeira reação é levantar o aparelho de novo, checar se a tela trincou e voltar exatamente para o mesmo vídeo, como se o impacto físico fosse um lembrete físico de que a gente tá acordado, mas anestesiado. Sabe aquela sensação de que você tá sempre no lugar errado, na hora errada, consumindo um conteúdo que não te interessa, mas com medo irracional de fechar o aplicativo e perder o momento em que alguma coisa incrível vai acontecer? É aí que a gente tropeça na terceira dúvida da madrugada, aquela que a gente esconde até de si mesmo. Será que a minha vida real ficou tão sem graça que eu dependo da vida dos outros para sentir que o dia valeu a pena? A gente busca. O tempo todo a gente busca. Seja no vídeo de 20 segundos sobre curiosidades aleatórias da Idade Média, seja na live de alguém lavando a louça na Noruega, seja naqueles cortes de podcast onde um desconhecido fala obviedades com uma tarja chamativa na tela. O filósofo Baruch Spinoza falava sobre o conceito de conatus, essa força interna que todos nós temos e que nos empurra para a preservação e para a expansão da nossa própria existência. Spinoza dizia que a gente quer continuar existindo, quer intensificar a nossa potência de vida. Mas aí você olha para o seu cenário, deitado de bruços, com a fronha amassada, com uma aba do navegador aberta em 30 guias diferentes sobre assuntos que não conversam entre si, e pensa, onde foi parar essa potência toda? Você não tá tentando aprender física quântica às 3 da manhã. Você não tá maratoneando um documentário profundo para mudar de carreira. Você tá procurando uma fresta. É como se o cérebro estivesse fuçando o bolso do casaco velho à procura de uma chave que a gente sabe que perdeu no carnaval passado. A gente busca uma frase, uma imagem, uma cena que consiga traduzir o tamanho desse vazio esquisito que a gente sente quando o mundo lá fora finalmente desliga. E a quarta dúvida, a mais incômoda de todas, bate justamente quando a bateria do fone de ouvido começa a apitar aquele barulhinho irritante de bateria fraca. Será que eu tô acumulando tanto ruído na cabeça só para abafar o barulho dos meus próprios pensamentos? Porque a verdade é que o silêncio assusta. O silêncio da casa escura devolve a gente para a nossa própria companhia, e às vezes a nossa própria companhia é a última coisa que a gente quer aguentar depois de um dia inteiro lidando com as nossas próprias falhas, preguiças e expectativas não cumpridas. O celular na cara não é só vício, não é só falta de disciplina, é um analgésico de uso contínuo, comprado com a moeda da nossa própria atenção, tomado religiosamente na beirada da cama. E é bem nessa hora que a pergunta mais silenciosa de todas escorre pelos cantos do quarto. Será que eu tô vivendo a minha própria vida ou só tô assistindo a ela acontecer pela janela dos outros? Porque essa é a dúvida que fica rodando quando a luz apaga.
Você olha para os stories daquela pessoa que parece sempre ter o cabelo limpo, o apartamento ensolarado e um projeto incrível saindo do forno, e pensa: onde é que eu apertei o botão errado na instalação da minha própria existência? Será que todo mundo recebeu um manual de instruções que veio com letras maiores do que o meu? Você se pega navegando pelo feed com aquela mesma cara de quem tenta achar um canal que preste na televisão às 3 da manhã, pulando de vídeo em vídeo, como se a resposta estivesse escondida exatamente no próximo clique, logo ali, no próximo segundo. É o efeito O Show de Truman invertido, mas sem a piada e sem a ilha bonitinha. A gente não tá preso no cenário falso vigiado por câmeras. A gente voluntariamente construiu o estúdio dentro do próprio quarto, virou o diretor, o roteirista e o espectador cansado da nossa própria novela de baixo orçamento. A gente consome a vida empacotada dos outros porque olhar para a própria bagunça exige uma coragem que a bateria mental de terça-feira simplesmente não tem. E tem aquela outra dúvida maldita que aparece quando você finalmente resolve fechar os olhos, mas o cérebro decide que é hora de reprisar todas as vergonhas que você passou desde 2012. Será que eu sou a única pessoa no planeta que tem essa sensação constante de estar improvisando o tempo todo? Será que todo mundo ao redor tem um plano sólido, um prumo, uma certeza inabalável de para onde tá indo, enquanto eu tô aqui colecionando boletos emocionais e tentando acertar o lado certo do lençol de elástico? A gente quer tanto uma resposta definitiva que esquece que o pensamento humano é meio que nem a mente daquela garotinha do filme Divertidamente, sabe? Aquele quartinho de controle onde a alegria tenta manter tudo sob controle, mas a tristeza acaba encostando nos botões sem querer e manchando as memórias todas de azul. Só que na nossa cabeça de adulto, deitado no escuro, não tem nenhuma pichar editando o caos com trilha sonora bonitinha. É só você, o brilho azul da tela, refletindo na sua olheira e um monte de hipóteses sem pé nem cabeça sobre o que você poderia ter feito diferente se tivesse tomado outro ônibus, outro rumo, outro café. Aí entra o velho Epicuro, aquele filósofo grego que morava num jardim e vivia dizendo que a maior parte dos nossos sofrimentos vem de desejos desnecessários que a gente inventa para preencher um vazio que não é físico. Só que Epicuro não conheceu o algoritmo do TikTok, né? Se ele estivesse vivo hoje, estaria lá deitado no escuro, de fone de ouvido, tentando entender por que diabos ele precisa assistir a 3 horas de pessoas restaurando móveis antigos às 4 da manhã. Mas o ponto dele continua certezas de pé. A gente busca fora o que só sossega dentro. E o que sossega dentro não é mais informação, não é mais ruído, não é mais uma fresta de luz de tela. O que sossega é aceitar que o dia acabou, que a louça na pia não vai fugir para o tanque sozinha, que as respostas não vêm de madrugada e que tá tudo bem ter um dia em que a única vitória possível foi ter respirado até aqui sem surtar no mercado. O celular na cara é só o nosso jeito torto de pedir licença para nós mesmos, de pausar o barulho do mundo para conseguir ouvir o próprio peito bater sem tanto medo. Então faz assim, tira o fone de um ouvido só. Deixa o som sumir devagar. Apaga essa luz de verdade, fecha a tela e deixa o quarto escuro assumir o tamanho que ele tem. Amanhã o dia acorda de novo, os problemas vão estar lá esperando na mesma gaveta, e você vai lidar com eles com a mesma cara de quem improvisa tudo. Mas agora não. Agora o fone desligou, a bateria acabou, e o silêncio, por pior que pareça, é o único lugar que sobra para descansar quem a gente é. Vai lá dormir. Amanhã a gente inventa outro jeito. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.